Olá, inscritos do Espírito de Miguel. Então, hoje começam, né, as quartas de final da Copa do Brasil, com o jogo entre Cruzeiro e Atlético. Então, vamos falar do confronto, não do jogo de hoje, mas vamos falar do confronto de quem passa entre Cruzeiro e Atlético. O primeiro jogo hoje manda do Cruzeiro e semana que vem manda do Atlético. Ambos às 21 horas. Então vamos lá. Vamos usar o oráculo e a radiestesia. Cartas para o Cruzeiro. Agora cartas para o Atlético. Essas são as cartas do Cruzeiro. Lua nova em Aquário. Quarto minguante em Touro. E quarto minguante em Capricórnio. Essas são as cartas do Cruzeiro. Vamos ver as cartas do Atlético. Quarto minguante em Peixes. Aqui quatro crescente em Peixes também. Dois peixes, né, duas vezes peixes. E aqui lua cheia em Áries. Então, falando aqui sobre o clássico mineiro, olhando as cartas do Monology, a gente vê dois opostos aqui nas cartas, né? A gente vê um lado de uma frieza estratégica, né, de um time que tem um controle da situação, que de certa forma tem uma estratégia já planejada, e do outro lado um time muito mais emocional, um time mais emoção e que tem que tomar cuidado com a emoção. Então, as cartas então mostram dois caminhos bem distintos, bem diferentes para essas
para as equipes, né? Você tem um Cruzeiro de uma mentalidade coletiva, pé no chão, estratégia fria. É um time que parece saber o que quer. Então, temos uma energia aqui muito de ar e de terra, né? Porque Aquário é ar e Touro e Capricórnio são terra. Então, você tem uma postura que ela é muito racional, ela está muito focada no planejamento, no racional, na união do grupo. A primeira carta que saiu para o Cruzeiro foi a Lua Nova em Aquário. E é uma carta que fala de você se abrir para mudança. Então, são grandes mudanças e novos caminhos que o time pode vir a experimentar. É necessário que o time mantenha a cabeça fria e adote uma postura racional. E que ele não pode se colocar em desespero. Essa carta também fala muito que o sucesso vem do esforço coletivo, do grupo de pessoas, e não da individualidade. Então, não é um jogador que vai fazer a diferença, o conjunto é que pode vir a fazer a diferença. A carta 2 fala do quarto minguante em Touro, que traz a mensagem de se orgulhar de si mesmo. Então, fala muito da questão do resgate da autoconfiança. A necessidade do time acreditar no seu valor, no seu potencial tático e agir de acordo com com aquilo que é autêntico para ele, sem tentar se espelhar em algum outro time ou às vezes até no rival, por exemplo. É a necessidade de reconhecer os talentos internos e esse reconhecimento é que pode vir a trazer a estabilidade para lidar com a pressão no clássico. E por último aqui, nós temos quarto minguante Capricórnio. E há uma mensagem de deixar o passado para trás. Porque é aquela história, críticas ou derrotas, até mesmo relacionadas com a Libertadores, por exemplo, podem atrapalhar o rendimento mental da equipe. Então, para que o time vença, é preciso ter uma estratégia bem traçada e um jogo muito bem estruturado. É um trabalho duro que precisa ser feito. E o caminho para que o time siga em frente é o caminho que precisa adotar o lema do trabalho duro, do time estratégico e do time estruturado, certo? O Atlético, ele traz muito uma energia de intensidade, de flutuação emocional e perigo de haver explosões dentro do time. Por quê? Há uma energia aqui que é considerada instável porque envolve água, peixes e fogo, que é Áries. Então, por um lado você tem muita paixão, mas também tem um excesso de emoção. Você tem duas cartas de água, então tem muita emoção. E é aqui que o Atlético tem que tomar cuidado, porque a emoção pode atrapalhar o time. A primeira carta é o quarto minguante em peixes, que tem uma mensagem muito interessante. Fale menos e sinta mais. Essa é uma carta que alerta para o Atlético começar o jogo com muita força, muito forte, mas ir perdendo o fôlego e a concentração ao longo da partida. É também importante, a partir dessa carta, que os jogadores devem se cobrar menos verbalmente e focar na conexão que há entre o time, no comprometimento com o objetivo que o grupo tem.
Porque se ficar cobrando verbalmente, assim, externando algo que não está satisfeito, pode vir a atrapalhar o time. A segunda carta fala do quarto crescente em peixes. E aqui fala para honrar seus sentimentos. O time ele pode estar tentando se mostrar como bem emocionalmente e tentar mascarar algumas fragilidades e inseguranças que talvez já tenham sido percebidas pelo grupo. Mas é um perigo você fingir que está tudo bem, ao invés de você encarar os problemas reais que o time possa ter, que impedem dele fluir, né, do time fluir. Então, é preciso que o Atlético aceite as suas inseguranças e sem deixar que essas inseguranças atrapalhem emocionalmente e desestabilizem o time dentro de campo. Por último, nós temos a lua cheia em Áries. E uma mensagem muito clara de você esfriar suas emoções. Porque é uma carta de muita energia, de ânimo exaltado, de discussões, porque Marte, né? Marte é uma carta do deus da guerra, né? Como todos sabem. Então, assim, é uma carta de briga, de luta. Então, o Atlético precisa tomar cuidado com ânimos exaltados, com discussões, com provocações e com o temperamento explosivo de alguns jogadores que podem se deixar se levar pela raiva e pelas provocações do Cruzeiro. E aí o caldeirão pode vir a transbordar e atrapalhar o time com erros infantis até com expulsões. A chave para o Atlético ir bem nesse jogo será acalmar os nervos e buscar o equilíbrio entre as individualidades do time e o jogo coletivo. Então, concluindo, se você for analisar as cartas que saíram, o oráculo favorece o Cruzeiro, desde que o Cruzeiro consiga ser estratégico e consiga ser frio dentro do jogo. Se o Cruzeiro conseguir explorar a união do grupo e a racionalidade tática, defensiva, da coesão do grupo, pode ir bem. Por outro lado, se o Atlético ele vai ter que lidar com um ímpeto muito forte, de uma paixão muito grande, então isso pode trazer um campo vulnerável psicologicamente. Então, se não houver o controle de emoções, a estabilidade do Cruzeiro tem tudo para atrapalhar o ímpeto, a força, a paixão atleticana e garantir a vitória no confronto. As cartas deram parecer um pouco mais favorável para o Cruzeiro e a radiestesia deu um panorama melhor para o Atlético. Na minha opinião, isso é só na minha opinião, eu acredito que o Cruzeiro tem mais chances de vencer, porque eu acho que tem um time melhor, o time titular é melhor, né? Então, assim, eu acredito que o Cruzeiro tem um pouco mais de chance e o Atlético vai ter que se superar se quiser ficar com a vaga para as semifinais. Então é isso, até mais. Agora com a radiestesia, vamos ver quem tem maior possibilidade de vencer o jogo. E o confronto, por sinal, né? O confronto. Então, vamos lá. Hoje, dia 25 de agosto de 2026, temos o jogo Cruzeiro e Atlético. O primeiro jogo das quartas de finais Copa do Brasil. Cruzeiro e Atlético hoje no Mineirão. Quem vence o jogo?
Aqui deu Atlético. Então, para radiestesia, o primeiro jogo deu Atlético. Agora vamos ver o segundo jogo. Atlético e Cruzeiro, o jogo do dia 1º de setembro, na Arena MRV. Quem vence, Atlético ou Cruzeiro? Atlético também. Então, o vencedor do confronto, quem vai passar para a semifinal, é o Atlético? Sim. O Cruzeiro vai passar para as semifinais? Não. Ok. Agora, vamos ver quem potencialmente pode ajudar ambos os times ou até atrapalhar ambos os times. Aqui nós temos os jogadores do Cruzeiro. Vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Olha lá, Fagner, Otávio, João Marcelo, Arroio, João Costa e assim por diante. Aqui tem alguns jogadores do Cruzeiro e vamos tentar saber quais jogadores podem desequilibrar favorável ou negativamente o Cruzeiro. Qual desses jogadores pode ajudar o Cruzeiro neste confronto contra o Atlético? Aqui indicou o João Marcelo. E Arroio. Me dá mais um nome. Otávio. Então, Otávio, João Marcelo e Arroio são os jogadores que podem ajudar positivamente o Cruzeiro. Qual jogador, quais jogadores podem atrapalhar o Cruzeiro nesse confronto contra o Atlético? Luciano Rodrigues, João Costa, tem mais algum? E Gerson. Ok. Agora vamos ver do lado do Atlético. Também 3 nomes, né? 3 nomes favoráveis aqui, para vocês verem, ó. Tem Everson, Natanael, Lodi, Bernard, Fred, Preciado, etc. Então vamos ver quais jogadores podem favorecer ou não, né, o Atlético. Quais desses jogadores podem ajudar o Atlético nos jogos contra o Cruzeiro? Dudu, Borbas, Everson ou Natanael? Everson. Quais jogadores podem atrapalhar o Atlético nesse confronto contra o Cruzeiro? Natanael, Preciado e Vitor Hugo, o zagueiro. Então é isso. Agradeço a vocês e até o próximo vídeo.